Oi, galera da UMP, a graça e a paz. Eu sou a Ana Paula, eu sou da IPB da Vila Industrial e eu estou aqui a convite da Yara, que me convidou para trazer essa breve devocional para nós meditarmos juntos. Eu agradeço desde já ao convite de toda a diretoria da UMP, da Yara, que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês. E lá na igreja eu sou professora da Escola Bíblica Dominical e eu dou aula para os adolescentes da igreja. Espero e desejo que você seja edificado e ministrado por essa palavra, assim como eu fui ministrada pelo Senhor. Então vamos lá? Eu quero ler o texto que está em Romanos, capítulo 11, nós vamos ler o verso 36. E diz assim: Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém. Este é um dos meus versículos preferidos de toda a Bíblia e esta é uma das maiores mensagens, né, da Bíblia, se não a que resume praticamente toda ela. E eu quero trazer a reflexão que tem como tema Nunca foi sobre nós. Se você não entende muito sobre a mensagem da cruz, sobre o porquê que Deus enviou o seu filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, né, onde estávamos completamente caminhando para o sofrimento eterno, estávamos completamente mortos e Deus tinha um plano, tinha um propósito. E se você não consegue entender sobre este plano de Deus, sobre este propósito, tampouco você vai entender sobre este versículo que nós lemos, né? Nós fomos agraciados com essa mensagem de cruz, né? Foi derramado graça sobre nós. O texto que fala sobre isso está lá em Efésios 2:8, que diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E também o texto que está lá em 1 João, que comprova que Deus tinha um plano com toda a mensagem da cruz, está lá em 1 João 4,19, que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tinha um plano. Então, quando passamos a entender que nós estamos aqui por graça, mediante a nossa fé, passamos a entender que nunca foi sobre nós. Olha só, todo o propósito de Deus que Ele tinha para a nossa vida não começou em nós. Nós sabemos da história de grandes homens, né, que a Bíblia conta. Grandes homens que estiveram com Deus, que andaram com Deus, que foram chamados por Deus. Por exemplo, a história de Moisés. Moisés foi chamado para conduzir o povo de Israel até uma terra que Deus havia designado, porque Deus tinha um propósito para o seu povo. Sabemos a história de Abraão. Não foi Abraão que estava procurando ou buscando por Deus, né? Porque sabemos que Abraão vivia no meio de um povo pagão, ele não conhecia Deus, mas Deus o conhecia e Deus tinha planos para a vida de Abraão. Sabemos da história de Davi. Davi buscou a Deus? Não! Deus manda o profeta lá na casa de Jessé e manda Jessé reunir todos os seus filhos, né? E Jessé reúne todos os seus filhos e o profeta fala: estão todos aqui? Jessé fala: não, tem Davi. E o profeta fala: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chegou, ele foi ungido rei de Israel. Porque Deus, a história não era sobre Davi, a história era sobre Deus. Também conhecemos a história de Samuel. Samuel buscou a Deus, ele não conhecia a voz de Deus, mas por 3 vezes ele ouviu o seu nome e ele achava que era o profeta Eli que estava o chamando. E ele foi até Eli e Eli entendeu que era Deus que estava querendo falar com Samuel.
E ele disse: ao ouvir novamente o seu nome, você diz: eis-me aqui. Era Deus que estava buscando Samuel. Todo o propósito de Deus na nossa vida não começou na gente. Não começou nesses grandes homens. Olha só, a gente conhece a história. Não é pelo que a gente faz, mas é pelo que Deus faz. A nossa vida, ela não é resultado da ação de Deus em cima do que a gente faz, mas é a nossa reação naquilo que Deus fez. Deus entregou seu filho, é a reação naquilo que Deus fez. Se você aceitou Jesus e creu no Evangelho, não foi por sua causa, mas foi porque o Espírito Santo te convenceu do teu pecado, te convenceu da justiça, te convenceu do juízo. É a história de Deus com a gente, é a história de Deus sendo contada através de nós. O texto lá de Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor, porque Ele tinha um plano. E era a história dele que estava começando a ser contada, desde o ventre da sua mãe. Partiu dele querer te salvar. Começou com ele. O texto que nós conhecemos que está lá em João 3,16, porque Ele amou de tal maneira. Ele te conhecia já, porque Ele te amou de tal maneira que Ele tinha que contar uma história através da sua vida. Não é sobre quem eu sou, não é sobre quem você é, ou o que eu pretendo ser, ou sobre o que eu sou capaz de fazer, mas sim sobre quem Deus é e o que Ele quer me tornar, e o que Ele quer fazer e o que Ele vai fazer através de mim, se eu permitir. Muitas vezes enfrentamos crises de identidades destruidoras porque olhamos somente para nós. Se todos esses grandes nomes da Bíblia e homens de fé que nós citamos aqui olhassem somente para Ele, né, a história de Deus não seria completa, não seria contada. Então, nunca foi e nunca será sobre nós. E às vezes a gente pode pensar, né, como somos falhos, limitados, mas como eu vou cuidar disso? É muita responsabilidade para mim, né? Ou como eu vou conquistar isso? Como eu vou conquistar os meus planos, os meus sonhos, né? Está completamente fora do meu alcance. A gente se faz essas perguntas todos os dias, né? Mas olha para todas as histórias dos grandes homens, como a gente mencionou, e como Deus contou o propósito que Ele tinha na vida de cada um deles. É a história de Deus que está sendo contada através de você. Sua vida está nas mãos de Deus. Você deu a Ele a liberdade para fazer o que quiser, né? Quando você foi salvo pela graça mediante a sua fé, porque você aceitou. E depois disso, né, novos sonhos aparentemente impossíveis começam a surgir no seu coração. Então apenas confie. Não é e nunca foi sobre nós, nem sobre a nossa força ou a nossa capacidade, mas sempre foi sobre a nossa fé. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, queremos crer, ó Pai, completamente no seu plano de salvação. É maravilhoso todo o propósito, ó Deus, que o Senhor tinha antes mesmo de nascermos, antes mesmo da nossa mãe pensar, né, em gerar um filho. O Senhor tinha planos para conosco e toda a história está sendo contada, né? Toda a tua história está sendo contada através da nossa vida. Que possamos entender isso verdadeiramente. Não é sobre nós, ó Deus, mas é pelo Senhor, para o Senhor, através do Senhor, através de Ti, ó Deus, ó Pai. E quando entendemos isso, passamos a viver completamente diferentes os nossos dias. Ó Pai, entendemos que é para Ti todas as coisas, tudo que sonhamos e queremos realizar, é somente pelo Senhor e para Ti, ó Deus. Por isso usa a vida desses jovens, ó Pai,
para que eles consigam entender, ó Pai, que não foi sobre nós, mas é sempre sobre o Senhor. É por isso que estamos aqui. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a toda a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a Yara e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau.